Agora vamos à meditação da palavra do Senhor, conforme 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que o apóstolo Paulo escreve aquela importante epístola, aonde ele fala do ministério do Novo Testamento. É um ministério sempre triunfante em Cristo e, consequentemente, o ministério de salvação e a condenação de almas. O apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O contexto desse capítulo 2 nos falam a respeito de um importante tema na igreja, que é a questão da disciplina. A disciplina é algo importante na vida de todos nós. Nós fomos chamados para estarmos em liberdade com Cristo, mas também essa liberdade, ela impõe limites, impõe comportamentos, impõe ações que nós precisamos ter com os demais irmãos. E o contexto deste capítulo, Paulo está falando de um caso trágico que aconteceu nessa igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 5, que referia-se a um devasso. E aquele homem precisava ser corrigido e precisava ser disciplinado. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou essa instrução em Mateus capítulo 18, quando ele fala ali a respeito de como proceder em certas circunstâncias de desavença entre irmãos, acusações, murmurações, tantas coisas que são próprias da natureza humana, natural decaída, que à medida que esta natureza domina ou não domina o comportamento humano, isso vai interferir nos relacionamentos no meio do povo de Deus. E Paulo aconselhou na oportunidade que aquela pessoa fosse corrigida, fosse disciplinada. A disciplina, devemos entender que não é para matar, mas é para corrigir. E aqui no caso desse capítulo 2, nós vemos que tal pessoa que foi disciplinada, que é o ideal, ela reconheceu o seu erro, não foi induzida por outros. Hoje existe muita manipulação de pessoas querendo promover um arrependimento que infelizmente não ocorre naquele que foi disciplinado. E Paulo então está dizendo que aquela pessoa, ela deve ser
reintroduzida a igreja. Então esse é o contexto de que Paulo está falando de algo de bastante profundidade, somente entende quem realmente vive o Evangelho, a luta espiritual titânica que nós temos, não com pessoas, como diz Efésios capítulo 6, mas quando o próprio Satanás utiliza-se de pessoas para prejudicar a obra do Senhor. E ele diz então no verso 10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então Paulo, ele diz, porque não ignoramos os seus ardis. Então são situações difíceis que o diabo aproveita de toda falha do cristão, usando-a para entrar em sua vida e levá-lo a cair. E Satanás pode levar o que se desespera à apostasia, ao inferno, ou muitas das vezes a respeito de uma pessoa que sofreu uma disciplina, ou muitas das vezes a igreja, ela pode exagerar rigor e dureza de coração para com os membros culpados, causando também um grande prejuízo à causa de Cristo. Então é nesse contexto que podemos imaginar o coração do apóstolo Paulo. Ele vai dizer nesses versos 14 a 17 que nós somos o bom cheiro de Cristo. É o que ele diz aqui. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. É isso que nos dá a confiança que a vitória em Cristo, quando estamos em Cristo, é uma vitória constante, ininterrupta. Não existe demônio que possa destruir a obra do Senhor quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, das orações. Nós temos essa certeza que Paulo fala e manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aqui está falando a respeito do aroma. Então, Paulo, ele tinha esse triunfar em Cristo como algo que acontecia naquele mundo. O triunfar aqui é como o dos romanos, no qual uma homenagem pública e solene era feita a um general vitorioso, concedendo-lhe um magnífico cortejo pela cidade de Roma. Ele chegava com o seu exército e ali havia esse desfile. Isto não lhe era concedido pelo Senado romano, a menos que ele tivesse tido uma vitória muito importante e decisiva, ou conquistado uma província. Em tais ocasiões, o general usava vestes de púrpura e de ouro, feitas com motivos que exibiam seus feitos. Usava uma coroa e segurava em uma das mãos um ramo de laurel, o emblema da vitória. Na outra mão levava seu bastão. Ele era conduzido por um carro imponente, enfeitado com marfim e objetos de ouro, e puxado por cavalos brancos.
Para mantê-lo humilde em meio a tudo isto, um escravo seguia na sua retaguarda, dizendo insultos e repreensões e enunciando os seus defeitos e fracassos. Os musicistas conduziam o cortejo. Homens jovens cuidavam dos sacrifícios que seriam oferecidos. Então vinha uma porção de despojos, seguido pelos reis, príncipes e generais levados cativos. Depois deles surgia o carro triunfal, diante do qual o povo espalhava flores e lançava brados de triunfo. Em seguida vinha o senado, os sacerdotes e o restante do desfile. E aqui Paulo ele faz essa comparação. O triunfo em Cristo significa completo domínio sobre os poderes satânicos. Então eram jogadas essas flores. Flores que espalhavam um aroma, um cheiro de vitória para esses que conquistaram. E ao mesmo tempo um cheiro de morte, porque aqueles exércitos conquistados seriam levados na praça e seriam mortos. Esse verso 14b que fala do cheiro, a palavra no grego é osme, aroma, e mostra tal triunfo em Cristo. E Cristo, ele triunfou, e esse triunfar, nós vemos que por duas ocasiões, o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele foi ungido, e essa unção era algo necessário na vida do Senhor Jesus, que ele aceitou, como podemos encontrar em João capítulo 12, verso 3. Então, Maria tomando um arratel, que significa libra, cerca de 340 gramas, era algo precioso naquela ocasião. Tanto é que quando o Senhor Jesus nasceu, aqueles reis magos trouxeram também, dentro de suas ofertas, trouxeram a mirra, que é um unguento precioso, nardo puro, de muito preço, diz o texto. E ela ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. O Senhor Jesus estava passando por esse processo maravilhoso, por esse preparo, e isso também foi depois de uma outra ocasião. O Senhor também teve essa preparação dessa unção, e o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Efésios, capítulo 5, no seu verso 2, ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. E ele vai dizer, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então aqui nós vemos uma oferta que o Senhor realizou por nós, e um sacrifício pelo pecado. E isso produziu um aroma agradável a Deus. Isto é, Deus se agradou com a oferta e o sacrifício de Cristo, porque isso tornou possível a redenção de sua criação caída. E Paulo vai dizer a respeito deste aroma, que é algo que me chama a atenção, porque são palavras tão preciosas
que vai ser até o tema de nossa palestra no próximo seminário apologético, como quando vamos falar sobre aromaterapia. Então, é algo muito rico na palavra do Senhor. E aqui o Senhor nos diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. E aí ele vai dizer: o bom cheiro para os que se salvam e para os que se perdem. O que será que Paulo queria dizer com relação a isso? Nós sabemos que a palavra de Deus é uma palavra que pode trazer a salvação e ao mesmo tempo a condenação. O próprio Senhor Jesus disse isso em João capítulo 3. Se não crê, já está condenado. J.C. Riley, ele disse o seguinte: o sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Então a palavra de Deus, ela promove o quebrantamento ou pode promover o endurecimento. Então, o bom cheiro de Cristo deve ser algo que devemos ter na nossa vida. O Senhor Jesus também falou sobre isso, sobre o sal e a luz. E ele vai dizer: para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Não podemos medir o sucesso pastoral pela quantidade de pessoas que se salvam, mas devemos lembrar que Deus, através da pregação do Evangelho, está cumprindo os seus propósitos, inclusive naqueles que se perdem. É o que nós entendemos nesse verso 16. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. E esse deve ser o nosso objetivo, levar o Evangelho, independente se vai ter um retorno ou não. A nossa missão é levar o Evangelho do Senhor. E aí Paulo vai concluir no verso 17: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. No caso desse bom cheiro de Cristo, era muito comum naquela época um perfume, um aroma muito caro, ele ser misturado com outros ingredientes. E daí ele perdia o seu valor, porque não era algo legítimo. Da mesma maneira, um vinho era falsificado, era misturado com outros ingredientes, e a sua propriedade já não era a mesma. Assim, Paulo está dizendo dos chamados falsificadores da palavra de Deus. Misturam um pouco da genuína palavra de Deus com práticas que são totalmente fora do propósito de Deus. Falsificam, ajeitam a palavra do Senhor para terem os seus adeptos. E isso, Paulo diz que é condenado. Antes, ele diz: falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O ministério
da palavra vai salvar e condenar. O ministério é medido pela fidelidade. E aí surge uma pergunta: quem é suficiente para isso? E para estas coisas, quem é idôneo? Então, uma pergunta que cada um de nós temos que fazer diante da palavra do Senhor. Quando ouvimos a palavra, quando lemos a palavra, essa palavra, ela tem essa característica de trazer esse bom perfume de Cristo, e nós vamos usar ou não usar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos manter pura a palavra de Deus, que é a boa fragrância de Cristo, e transmiti-la em sua pureza à raça humana. Senhor, abençoa todos os que estão ouvindo esta palavra. Sabemos que o triunfo é certo, mas agora, Senhor, que esse cheiro do conhecimento dessa salvação possa estar em todo lugar, e esse bom perfume de Cristo possa estar salvando vidas, Senhor. Um cheiro agradável que vem da Tua presença, e que as nossas vidas sejam como um incenso aromático à Tua narina, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.